Você tem certeza que não está brincando comigo, professora Marina? Helena segurava o celular com força enquanto caminhava de um lado para outro no pequeno quarto do hotel em São Paulo. Tinha chegado há apenas 2 horas para uma entrevista de emprego em um hospital público, mas aquela ligação mudaria completamente seus planos. Helena, você foi a melhor aluna que já tive em 15 anos de docência. Quando me ligaram pedindo indicação para essa vaga, seu nome foi o primeiro que pensei, respondeu Marina do outro lado da linha. Mas 15 mil reais por mês? Isso é... Helena pausou, fazendo as contas mentalmente. Era mais do que ganharia em 3 meses no hospital. Sim, e tem mais. Moradia na mansão, alimentação, plano de saúde premium e 2 folgas por semana. Helena sentou-se na beirada da cama, suas mãos tremendo levemente. Com esse salário, poderia pagar o tratamento da mãe e ainda ajudar o pai com as dívidas da farmácia. Qual é a pegadinha? Não tem pegadinha. O que tem são regras muito específicas. Você vai cuidar de Ricardo Mendes. O empresário? Aquele do acidente? Exatamente, ele ficou paraplégico há 8 meses. Precisa de cuidados especializados e... A irmã dele, Beatriz Mendes, é conhecida por ser exigente. Já dispensou 3 enfermeiras nos últimos 2 meses. Helena passou a mão pelos cabelos escuros, soltando um suspiro pesado. Por quê? Diferentes motivos. Uma por uso constante do celular durante o trabalho, outra por fofocas com a equipe e a última... Bem, dizem que ela estava muito interessada no paciente, se é que me entende. O contrato é bem específico sobre isso, inclusive. Qualquer envolvimento pessoal resulta em demissão imediata. Helena riu. Pode ficar tranquila quanto a isso, professora. Não tenho interesse nenhum em romances com pacientes. Ótimo, porque a entrevista é amanhã às 9h. Amanhã? Mas eu tenho a entrevista no hospital e... Helena, Marina a interrompeu com voz firme. Você sempre disse que queria fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é sua chance. O salário do hospital não vai ajudar sua família, e você sabe disso. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Na última ligação com seu pai, ele tinha tentado disfarçar a preocupação, mas ela sabia que as coisas estavam piorando. A farmácia estava afundando em dívidas e o tratamento experimental de sua mãe estava cada vez mais caro. Onde é a entrevista? Vou te mandar o endereço por mensagem. É na mansão dos Mendes, no Morumbi. Depois de anotar os detalhes e desligar, Helena ficou olhando pela janela do hotel para a cidade que se estendia infinitamente. São Paulo sempre lhe pareceu grande demais, assustadora demais. Agora essa mesma cidade oferecia uma oportunidade que poderia mudar tudo. Pegou o celular novamente e ligou para o pai. Oi, pai. Não fiz a entrevista ainda. Na verdade, surgiu outra oportunidade. O senhor lembra quando me disse que às vezes precisamos ser práticos? Então, acho que encontrei uma solução para os nossos problemas. Enquanto explicava a situação, Helena já sabia que não tinha escolha. Amanhã estaria na mansão dos Mendes, pronta para enfrentar o que fosse necessário. Afinal, era apenas um trabalho, e ela era profissional o suficiente para manter as coisas exatamente assim. Mal sabia ela que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Deixe-me ser clara, senhorita Santos. Este não é um emprego comum. Beatriz Mendes estava sentada atrás de uma imponente mesa de mogno, seus olhos calculistas estudando cada movimento de Helena. O escritório, decorado com obras de arte caras e móveis clássicos, parecia intimidar propositalmente. Compreendo perfeitamente, senhora Mendes. Não, ainda não compreende. Beatriz levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim. Meu irmão não é apenas um paciente. Ele é o CEO de um grupo empresarial que vale bilhões. Sua condição atual é temporária. Helena manteve a postura profissional, mesmo sentindo o peso do escrutínio de Beatriz. Tenho experiência com pacientes em recuperação de trauma. Não me interrompa, cortou Beatriz voltando-se para ela. As regras são simples. Nada de celular durante o trabalho, exceto para emergências. Nada de fotos, nada de redes sociais, nada de comentários sobre a rotina da casa com outros funcionários e, principalmente, ela se aproximou de Helena. Nada de envolvimento pessoal com meu irmão. Como já disse a professora Marina, mantenho sempre o profissionalismo em primeiro lugar. Todas disseram o mesmo. Beatriz voltou à sua mesa pegando uma pasta. Aqui está o contrato.
São 32 páginas. Sugiro que leia com atenção, especialmente a cláusula de confidencialidade. Enquanto Helena folheava o documento, uma senhora de cerca de 60 anos entrou no escritório. Ah, Maria, disse Beatriz. Esta é Helena Santos, a nova enfermeira. Por favor, mostre a ela as dependências e seu quarto. Maria sorriu amavelmente. Me acompanhe, querida. Durante o tour pela mansão, Maria explicava cada detalhe com paciência. Aqui é a cozinha principal. As refeições dos funcionários são servidas às 7, 12 e 19 horas. O Sr. Ricardo faz suas refeições no quarto ou na biblioteca. Ele não desce para jantar com a família? Maria hesitou. A senhora Beatriz geralmente está ocupada com as empresas. E o Sr. Ricardo, bem, ele prefere privacidade desde o acidente. Subiram ao segundo andar. Este será seu quarto, disse Maria, abrindo uma porta. Era um cômodo espaçoso com uma cama confortável, banheiro privativo e até uma pequena varanda. O quarto do Sr. Ricardo é no fim do corredor. Você deve estar sempre disponível quando ele chamar. Como ele chama? Tem um interfone ao lado da sua cama e aqui está seu uniforme. Maria entregou-lhe 3 conjuntos brancos perfeitamente passados. Helena tocou o tecido de alta qualidade. Maria, como ele é? O Sr. Ricardo? A governanta suspirou. É um bom homem, mas o acidente mudou muita coisa. Só tenha paciência. E cuidado com a senhora Beatriz. Ela pode parecer durona, mas está apenas protegendo o irmão. Do quê? De tudo. De todos. Maria caminhou até a porta. O turno começa às 7 amanhã. Não se atrase. Sozinha no quarto, Helena começou a desfazer sua pequena mala, pensando em como sua vida tinha mudado em apenas 24 horas. Pegou o celular para ligar para os pais, mas lembrou-se das regras. Teria que esperar até sua folga. Um barulho de algo quebrando e um grito masculino ecoaram pelo corredor. Beatriz, cadê você? Helena congelou. Aquela voz, carregada de raiva e frustração, seria seu primeiro contato com Ricardo Mendes. E ela não estava nem um pouco preparada para o que encontraria ao abrir aquela porta. Helena correu pelo corredor, seus sapatos novos fazendo barulhos abafados no carpete. O som vinha do último quarto, e quando chegou à porta, encontrou-a entreaberta. Com licença, Sr. Mendes. Quem é você? A voz era cortante. Helena entrou no quarto e deparou-se com cacos de vidro espalhados pelo chão. Ricardo estava em sua cadeira de rodas, ao lado de uma mesa lateral tombada. Sou Helena Santos e sua nova enfermeira. Posso ajudar? Não preciso de ajuda. Ele tentava alcançar um livro caído, mas a posição era impossível sem tombar a cadeira. E não preciso de mais uma babá contratada pela minha irmã. Não sou babá, sou enfermeira especializada em reabilitação. E eu não estou em reabilitação. Ele finalmente olhou para ela, os olhos azuis faiscando de irritação. Estou preso nesta cadeira. Helena aproximou-se calmamente, ignorando sua hostilidade. Me permite? Sem esperar resposta, começou a recolher os cacos maiores. Deixe isso, a empregada limpa depois. A empregada tem nome, é Maria, e não custa nada facilitarmos o trabalho dela. Ricardo pareceu surpreso com a resposta direta. Observou enquanto Helena organizava metodicamente a bagunça, colocando o livro sobre uma mesa próxima. Crime e Castigo, ela comentou lendo a capa. Dostoiévski é intenso demais para uma primeira leitura do dia. E o que você sugere? O Pequeno Príncipe? Na verdade, Helena continuou limpando. Começaria com Chekhov. Os contos dele são mais digeríveis pela manhã. Pela primeira vez, Ricardo demonstrou algo além de irritação. Você lê literatura russa, formada em enfermagem, mas sempre tive uma queda pelos russos. Algo sobre a forma como eles tratam o sofrimento humano. Ela parou, percebendo que talvez não fosse o melhor assunto. Desculpe. Pelo quê? Por falar de sofrimento com um paralítico? Não. Por começar uma discussão literária quando deveria me apresentar adequadamente. Helena endireitou-se, jogando os últimos cacos no lixo. Então, oficialmente, bom dia, Sr. Mendes. Horário dos medicamentos? Ricardo consultou o relógio. Em 15 minutos. Ótimo. Tempo suficiente para organizarmos essa mesa, a não ser que prefira jogar mais alguma coisa no chão? Por um momento, Helena temeu ter passado dos limites. Mas então algo inesperado aconteceu. Ricardo deixou escapar um meio sorriso. Você é diferente das outras. Das outras 3 que foram demitidas em 2 meses? Espero que sim.
Helena começou a organizar os medicamentos. Agora vamos estabelecer algumas coisas. Não sou sua babá, não tenho medo da sua irmã. E definitivamente não vou fingir que você é incapaz só porque está nessa cadeira. E se eu não gostar das suas regras, então terá que me demitir. Mas antes vai ter que tomar esses remédios, fazer seus exercícios e me dizer qual Chekhov você tem naquela biblioteca que vi quando entrei. Ricardo a observou por alguns instantes, como se a avaliasse. Terceira prateleira à esquerda. Contos completos. Perfeito. Amanhã começamos por eles. Helena estendeu-lhe os medicamentos. Agora, que tal começarmos nosso dia de verdade? E assim, entre cacos de vidro e literatura russa, iniciou-se uma rotina que mudaria a vida de ambos, embora nenhum dos dois pudesse imaginar o quanto naquele momento. Não vou fazer isso hoje. Ricardo mantinha os braços cruzados, observando Helena organizar os equipamentos de fisioterapia. Tudo bem, ela respondeu tranquilamente, continuando sua arrumação. Então vou ficar aqui sentada lendo Chekhov em voz alta até você mudar de ideia. Já fazia 2 semanas desde que Helena começara a trabalhar na mansão. A rotina aos poucos se estabelecia, embora com resistência diária de Ricardo. Você não pode me obrigar. Realmente não posso, mas posso ler A Dama do Cachorrinho com todas as entonações dramáticas possíveis. Ela pegou o livro, pigarreou teatralmente. Diziam que aparecera uma pessoa nova no cais. Pelo amor de Deus, pare. A interpretação está ruim? Posso tentar com sotaque russo, se preferir. Ricardo não conseguiu conter um riso breve. Você é impossível. Não, sou persistente. Diferente do Gurov no início do conto que... Ok. Ele manobrou a cadeira até o equipamento. Você venceu. Mas só 15 minutos. 30, ela negociou, ajudando-o a se posicionar. E depois discutimos por que Gurov é um personagem tão complexo. Enquanto auxiliava nos exercícios, Helena notou que Ricardo parecia mais pensativo que o normal. Beatriz pediu para jantar comigo hoje, ele disse repentinamente. Isso é bom, não é? Vocês quase não se veem. Ela quer discutir a empresa. Sempre quer discutir a empresa. Helena ajustou a posição de seu braço no exercício. E você não quer? Quero entender por que nosso setor financeiro perdeu 15% de rendimento no último trimestre. Pensei que você tinha se afastado dos negócios. Ricardo fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Eu me afastei da diretoria, não do meu cérebro. Os números não fazem sentido. Helena percebeu a tensão em seus ombros. Mais 5 repetições e terminamos. Você mudou de assunto, porque seus músculos tensionaram e porque não é minha função opinar sobre negócios familiares. Mas tenho uma opinião. Tenho opiniões sobre muitas coisas. Por exemplo, acho que você está tentando desviar o foco dos exercícios. Ele completou as repetições em silêncio. Quando terminaram, Helena notou que suas mãos tremiam levemente. Quer que eu chame Maria para ajudar com o banho? Não, ele hesitou. Você pode me ajudar hoje? Era a primeira vez que ele pedia isso diretamente. Normalmente insistia em ter Maria como auxiliar nos cuidados mais íntimos. Claro, ela respondeu profissionalmente, embora sentisse o peso da confiança depositada. Enquanto o ajudava com o banho, mantendo a dignidade e o profissionalismo que a situação exigia, Ricardo falou baixo. Obrigado. É meu trabalho. Não. Obrigado por me tratar como gente. Helena sentiu um nó na garganta, mas manteve a voz firme. Amanhã começamos o Monge Negro, e sem negociação no tempo dos exercícios. Naquela noite após o jantar com Beatriz, Ricardo ficou horas em sua biblioteca. Helena o ouviu folheando papéis até tarde, murmurando números para si mesmo. Algo estava mudando na mansão dos Mendes. E não eram apenas os músculos de Ricardo que começavam a recuperar sua força. Um dia, você vai ter que me contar como conseguiu tantos livros raros. Helena passava os dedos pelas lombadas antigas, enquanto organizava a estante da biblioteca particular de Ricardo. Era uma tarde de sábado chuvosa, e a biblioteca no 3º andar da mansão tinha se tornado um refúgio frequente para ambos. Herança do meu pai, Ricardo respondeu, manobrando a cadeira entre as estantes. Ele era obcecado por primeiras edições. Beatriz nunca entendeu esse fascínio. E por que não me mostrou este lugar antes? Porque é o único lugar da casa que ainda é só meu. Ele parou próximo a uma estante menor isolada. Vem cá. Helena aproximou-se curiosa.
A estante parecia mais antiga que as outras. Terceira prateleira, livro vermelho sem título na lombada. Ela puxou o volume com cuidado. Era pesado, encadernado em couro. Abra. Dentro não havia páginas. O livro era falso, uma caixa. E dentro dela, fotografias antigas. Meu pai construiu compartimentos secretos em toda a biblioteca, explicou Ricardo. Este é só o primeiro. Tem um em cada estante. Por quê? Ele dizia que todo homem precisa de seus segredos. Ricardo pegou uma das fotos. Nela, um homem sorria ao lado de um carro antigo. Esta é do dia que ele comprou o primeiro carro depois de ficar rico. Ele era mecânico, sabia? Como seu pai conseguiu-se tudo isso? Desenvolveu um sistema de freios revolucionário. Vendeu a patente por milhões. Ricardo sorriu, nostálgico. Mas nunca deixou de consertar carros no fim de semana. Dizia que não confiava em ninguém mais para cuidar dos clássicos dele. Helena sentou-se no chão, ao lado da cadeira de Ricardo, espalhando as fotos. Esta é sua mãe? Era. Faleceu quando eu tinha 12 anos. Beatriz tinha 17. Sinto muito. Depois disso, Beatriz assumiu o papel de cuidadora. Largou a faculdade para ajudar na empresa. Papai não queria, mas ela insistiu. Helena observou uma foto onde Beatriz, adolescente, abraçava um Ricardo criança. Ela realmente te ama. Eu sei. Ricardo suspirou. Por isso é tão difícil. O quê? Nada. Ele pegou as fotos, guardando-as de volta. Não deveria estar te mostrando isso. É particular. Ricardo. Senhor Mendes. Ele corrigiu, subitamente formal. Acho que já chega por hoje. Helena levantou-se, respeitando seu recuo. Claro. Quer que eu chame Maria para o jantar? Não. Vou comer aqui mesmo. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sabe qual a parte mais interessante de O Monge Negro? Qual? Como Covrim confunde realidade com ilusão. Não por loucura, mas por medo da verdade. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Às vezes a verdade dói demais, Helena. E às vezes, ela respondeu suavemente, guardar segredos dói ainda mais. Deixou a biblioteca sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Aquela tarde tinha revelado mais do que antigas fotografias. Tinha mostrado as fraturas em uma família que, como os livros falsos da biblioteca, guardava muito mais do que aparentava. O acidente não faz sentido, Helena murmurou para si mesma, inclinada sobre seu notebook durante sua folga. As notícias antigas sobre o acidente de Ricardo estavam todas abertas em diferentes abas. Seu quarto, agora decorado com algumas fotos de família e livros emprestados da biblioteca, tinha se tornado seu espaço de investigação particular. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Helena? Era Maria. A senhora Beatriz quer falar com você. No escritório, Beatriz estava ao telefone, gesticulando irritada. Não me importa o que o conselho pensa, Paulo. Resolva. Ela desligou bruscamente. Sente-se, Helena. Algum problema? Vim fazer sua avaliação de desempenho. 1 mês se passou. Ah, sim. Meu irmão está diferente. Beatriz estudou Helena com intensidade. Mais engajado. Até pediu alguns relatórios da empresa. Isso é positivo, não? Depende. Beatriz inclinou-se sobre a mesa. Do que vocês conversam durante as sessões? Literatura, principalmente, e assuntos gerais. E a empresa? Ele menciona ocasionalmente. Beatriz levantou-se, caminhando até a janela. Helena, preciso ser clara. Meu irmão está em uma situação delicada. Qualquer estresse pode prejudicar sua recuperação. Com todo respeito, senhora Mendes, seu irmão não é incapaz. Ele tem total capacidade cognitiva. Não estou questionando isso. Beatriz voltou-se bruscamente. Estou protegendo ele. De quê? De decepções. De preocupações desnecessárias. Ela pausou. De pessoas que podem querer se aproveitar de sua situação. Helena manteve o olhar firme. Como eu. Como qualquer um. Beatriz sentou-se novamente. Você está fazendo um bom trabalho. Mas mantenha em mente seu papel aqui. Quando Helena voltou ao seu quarto, encontrou um envelope sobre sua cama. Dentro, uma foto antiga. Ricardo ao lado do carro destruído no acidente, semanas antes da tragédia. No verso, uma mensagem escrita à mão. Nem tudo é o que parece. M. Helena olhou a foto com atenção. O carro era um clássico, restaurado pelo pai deles. O mesmo que Ricardo dirigia no dia do acidente. Um detalhe chamou sua atenção. Próximo à roda dianteira,
uma mancha escura no chão. Óleo, sussurrou, lembrando-se das palavras do pai de Ricardo sobre confiar apenas em si mesmo para a manutenção. Naquela noite, os pesadelos de Ricardo foram piores. Helena o ouviu gritar 2 vezes. Em ambas, ele chamava por Beatriz. A sombra do passado começava a ganhar contornos mais definidos. E Helena tinha o pressentimento de que a verdade seria muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Senhor Mendes, seus exercícios estão... Helena parou abruptamente ao entrar no quarto. Ricardo não estava lá. Checou o banheiro, nada. Estava prestes a chamar Maria quando ouviu um barulho vindo do escritório anexo ao quarto, um cômodo que normalmente permanecia trancado. A porta estava entreaberta. Helena hesitou, mas o som de algo caindo a fez entrar. Ricardo! Ele estava lá, sua cadeira de rodas cercada por papéis espalhados pelo chão, um arquivo caído ao seu lado. Me ajude a organizar isso antes que Beatriz chegue. Helena se ajoelhou, começando a recolher os documentos, mas algo chamou sua atenção. Uma série de transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman. Não deveria estar vendo isso, Ricardo disse, mas não fez menção de tirar os papéis dela. São desvios? Começou pequeno. 50 mil aqui, 100 mil ali. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Depois do acidente, os valores aumentaram. Helena continuou organizando os papéis, seu coração acelerado. Por que está me mostrando isso? Porque preciso de alguém em quem confiar. Ele pegou outro documento. Veja a data desta transferência. 3 dias antes do seu acidente. E o valor? 2 milhões de reais. Helena franziu a testa. Para uma empresa de peças automotivas? Ricardo sorriu amargamente. É engraçado, não? Considerando que o acidente foi causado por uma falha mecânica. O som de saltos no corredor fez Helena se apressar, guardando os últimos papéis. Ricardo? A voz de Beatriz ecoou do quarto. Aqui, ele respondeu, fazendo sinal para Helena se posicionar atrás da porta. Beatriz entrou impecável em seu terno azul marinho. O que faz aqui? É meu escritório, não? Você não deveria... Não deveria o quê, Beatriz? Me interessar pelos negócios da família? Helena observava a cena pela fresta da porta, contendo a respiração. Claro que deve, Beatriz sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Só me preocupo com sua saúde. Aliás, cadê sua enfermeira? Foi buscar os equipamentos de fisioterapia. Beatriz examinou o ambiente. Bem, vim avisar que terei uma reunião importante. Volto tarde. Quando ela saiu, Helena emergiu de seu esconderijo. Por que mentiu por mim? Porque agora você sabe demais. Ricardo a encarou intensamente. E porque preciso de sua ajuda para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Helena sentiu o peso da confiança depositada nela. Mas havia algo mais em seus olhos, medo. Tem mais coisa, não tem? Muito mais. Ele manobrou a cadeira até a janela. E tenho certeza que minha irmã fará qualquer coisa para manter esses segredos enterrados. Naquele momento, Helena soube que havia cruzado uma linha sem volta. A questão agora era, quanto custaria essa descoberta? Não consigo dormir direito há 3 dias, Helena confessou para Maria, enquanto as duas tomavam café na cozinha durante a madrugada. Era o único momento em que podiam conversar sem serem observadas. Foi você quem deixou aquela foto no meu quarto, não foi? Maria assentiu lentamente. Trabalho aqui há 25 anos. Vi esses meninos crescerem. O Ricardo, ele era diferente antes. Como assim? Mais vivo. Estava sempre sorrindo, fazendo planos. Maria baixou a voz ainda mais. Foi ele quem descobriu as primeiras irregularidades na empresa. Helena sentiu seu estômago revirar. Antes do acidente? 1 semana antes, ele me disse que ia confrontar a Beatriz. Maria enxugou uma lágrima. Na noite seguinte aconteceu tudo. Um barulho no corredor fez as duas se calarem. Passos. Depois, silêncio. Preciso mostrar algo a você, Maria sussurrou levantando-se. Me encontre no porão amanhã durante a reunião do conselho. De volta ao seu quarto, Helena não conseguia parar de pensar. Pegou seu caderno, onde tinha anotado uma linha do tempo dos eventos. Descoberta das irregularidades, transferência suspeita, compra de peças automotivas, acidente. Beatriz assume controle total. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe perguntando sobre o depósito do salário. O dinheiro que estava salvando sua família vinha dos mesmos desvios que estava investigando.
Helena sentou-se na cama, a cabeça latejando. Do quarto ao lado, ouvia Ricardo se movendo. Ele também não dormia mais. De repente, uma ideia a atingiu. Pegou Crime e Castigo da mesa de cabeceira. Raskolnikov também tinha justificado seus crimes pensando no bem maior, na família. Mas a que preço? Murmurou para si mesma. Um grito abafado veio do quarto de Ricardo. Helena correu até lá. Pesadelo de novo? Ele estava suando, tremendo. Sempre o mesmo. Estou no carro descendo a serra. O freio não responde. Helena sentou-se ao lado de sua cadeira. Quer conversar sobre isso? Quero que você pare de investigar. O quê? É perigoso demais. Ele pegou sua mão. Beatriz, ela não é mais a mesma pessoa que cresceu comigo. Ricardo, se algo acontecer com você por minha causa, nada vai acontecer. Helena apertou sua mão de volta. Mas não posso fingir que não sei o que sei. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de palavras não ditas. Amanhã, ele finalmente falou, tem reunião do conselho. Beatriz estará fora a tarde toda. Maria me disse para encontrá-la no porão. Tenha cuidado. Seus olhos encontraram os dela. Por favor. Helena voltou para seu quarto, sentindo o peso de cada decisão que tinha tomado até ali. Amanhã, descobriria o que Maria queria mostrar. Amanhã, talvez, não houvesse mais volta. A noite parecia mais escura que o normal. O porão da mansão era um labirinto de corredores mal iluminados. Helena seguiu Maria através de pilhas de móveis cobertos e caixas empoeiradas. O Sr. Mendes pai guardava tudo, Maria explicou, parando diante de um armário antigo. Inclusive coisas que não deveria. Ela abriu uma gaveta falsa no fundo do móvel, revelando uma pasta amarelada. Encontrei isso depois do acidente. São os registros originais da empresa, antes das alterações. Helena folheou os documentos com mãos trêmulas. Os valores são completamente diferentes. Ricardo não era o único investigando. Maria tirou um envelope do bolso do avental. O pai dele também suspeitava. Deixou esta carta. Um barulho no andar de cima fez as duas congelarem. Vá, Maria sussurrou. Leve tudo. Não é seguro aqui. Helena subiu as escadas correndo, documentos escondidos sob a blusa. Ao chegar ao primeiro andar, deu de cara com Ricardo. Ela sabe, ele disse sem preâmbulos. Como? Beatriz. A reunião terminou mais cedo, ela está vindo para cá. Os documentos... Meu quarto. Agora. No quarto, Ricardo trancou a porta. Precisamos conversar antes que ela chegue. Sobre? Sobre por que deixei isso acontecer. Ele respirou fundo. Não foi só o acidente que me colocou nesta cadeira, Helena. Foi a culpa. Que culpa? Eu sabia. Desde o início eu sabia dos desvios. Sua voz tremeu. Beatriz começou quando nosso pai morreu. Pequenos valores para cobrir dívidas pessoais. Eu ajudei a esconder. Helena sentou-se atordoada. Por quê? Porque ela sacrificou tudo por mim depois que nossa mãe morreu. Faculdade, sonhos, vida pessoal. Ele passou a mão pelo rosto. Quando descobri que os desvios tinham aumentado, ameacei contar tudo na mesma semana. O acidente. O carro estava sabotado. Mas não consigo, não quero acreditar que ela... O som da porta da frente batendo ecoou pela casa. Ricardo! A voz de Beatriz trovejou do hall. Esconda os documentos, ele sussurrou. E Helena, me perdoa. Pelo quê? Por te envolver nisso tudo. A maçaneta da porta girou violentamente. Ricardo, abra essa porta agora. Helena mal teve tempo de esconder os papéis quando a porta finalmente se abriu. Beatriz estava lá, seus olhos faiscando de fúria. Acabou a brincadeira, ela disse. Acabou. O que exatamente acabou, Beatriz? Ricardo manteve a voz calma, mas Helena notou seus dedos apertando os braços da cadeira. Essa investigação amadora de vocês. Beatriz entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Acharam mesmo que eu não perceberia? Senhora Mendes, Helena começou, eu só estava fazendo meu trabalho como enfermeira. Ah, claro. Beatriz riu sem humor. Vasculhar documentos antigos faz parte do protocolo de fisioterapia agora? Deixe-a fora disso. Ricardo interferiu. Foi minha ideia. Não, querido irmão. Você mal consegue chegar sozinho ao banheiro. Como poderia ter acesso aos arquivos do porão? Helena sentiu seu sangue gelar. Como Beatriz sabia do porão? Maria, Ricardo murmurou. O que você fez com ela? Maria pediu demissão. Agora mesmo. Com uma generosa carta de recomendação e um bônus considerável. Helena deu um passo em direção à porta,
Mas Beatriz bloqueou seu caminho. Quanto você quer? Beatriz perguntou diretamente. Como? Para ir embora. Hoje. Agora. Sem fazer perguntas, sem levar nada. Não estou à venda. Todo mundo tem um preço, querida. Beatriz sorriu, tirando o celular do bolso. Por exemplo, sua mãe. Como vai o tratamento dela? Helena sentiu suas pernas fraquejarem. O hospital particular é caro, não? Seria uma pena se algo acontecesse com o convênio dela. Chega! Ricardo gritou, batendo na mesa ao lado. Você não é mais minha irmã. Sou a única que te protege, Ricardo. Sempre fui. Beatriz virou-se para ele, deixando cair a máscara de frieza. Tudo que fiz, cada centavo que peguei, foi para garantir seu futuro. Mentira, ele respondeu baixo. Foi por poder. Sempre foi. E você acha que pode administrar a empresa dessa cadeira? Que o conselho vai te respeitar? Me diz, Ricardo, quem vai cuidar de você quando eu não estiver aqui? Eu não preciso que cuidem de mim, ele respondeu, a voz carregada de dor. Preciso da minha irmã de volta. Por um momento algo passou pelos olhos de Beatriz, arrependimento talvez, mas logo sumiu. Helena, ela disse sem se virar, você tem 1 hora para arrumar suas coisas. Um carro está esperando para levá-la ao aeroporto. Sua passagem de volta para Minas já está comprada. E se eu não for? Beatriz finalmente virou-se para encará-la. Então, vou ter que tomar decisões difíceis. E acredite, você não quer que eu tome decisões difíceis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Me dê 10 minutos com meu irmão, Helena pediu. Beatriz assentiu. 9 minutos e 59 segundos. Quando a porta fechou, Helena correu até Ricardo. Os documentos, ele sussurrou. Já sei onde esconder. Ela segurou suas mãos. Mas preciso que confie em mim. Helena, confie em mim. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, um plano começou a tomar forma. Você tem certeza que é isso mesmo que quer fazer? Helena perguntou a Ricardo, enquanto arrumava sua mala propositalmente devagar. Pela primeira vez em meses tenho certeza de algo. Ele observava a movimentação pela janela. O carro já está esperando lá fora. Helena dobrou sua última peça de roupa. Os documentos estavam seguros, escondidos dentro de um dos livros russos que Ricardo havia emprestado a ela. Beatriz nunca os verificaria, seu desprezo pela literatura era conhecido. Quanto tempo até a reunião extraordinária do conselho? 2 horas, ele respondeu. Beatriz já deve estar a caminho. Helena fechou a mala e se aproximou de Ricardo. Então é isso. É isso. O plano era simples, mas arriscado. Helena sairia da mansão, aparentemente derrotada. O motorista a levaria ao aeroporto, mas ela não embarcaria. Enquanto isso, Ricardo convocaria uma reunião emergencial do Conselho Administrativo. A porta abriu sem aviso. Era Beatriz. Hora de ir, ela anunciou. Só 1 minuto, Helena pediu. Preciso me despedir adequadamente do meu paciente. Beatriz revirou os olhos, mas permitiu. Helena aproximou-se de Ricardo, inclinando-se como se fosse abraçá-lo. O pendrive está no bolso do seu casaco, sussurrou. Todas as provas digitalizadas. Tudo pronto? Beatriz perguntou impaciente. Sim, Helena respondeu endireitando-se. Só uma última coisa. E antes que alguém pudesse reagir, ela tirou do bolso os papéis que Maria havia encontrado no porão. Isso pertence ao conselho, não acha? O rosto de Beatriz empalideceu. Onde... Interessante como seu pai guardava tudo, não? Helena começou a ler, especialmente os registros originais das transferências. Dê isso aqui. Beatriz avançou. Não! Ricardo gritou. Helena! Os conselheiros! Agora! Helena correu para fora do quarto, descendo as escadas com Beatriz em seu encalço. Na sala de estar, 5 membros do Conselho Administrativo aguardavam, convocados secretamente por Ricardo. O que é isso? Um deles perguntou, levantando-se. A verdade, Helena respondeu, entregando os documentos ao mais velho deles. Sobre os desvios, sobre o acidente. Ela está mentindo. Beatriz gritou, tentando tomar os papéis. Não está, não. A voz de Ricardo veio da porta. Ele havia descido usando o elevador. Em seu colo, um laptop aberto mostrava planilhas e mais evidências. E tenho como provar cada centavo. O que se seguiu foi um caos de vozes alteradas, acusações e, finalmente, confissões. Beatriz, encurralada pelas evidências, desmoronou em uma poltrona. Eu só queria proteger nossa família,
ela murmurou. No início, era só isso. E o acidente? Ricardo perguntou, sua voz tremendo. Também foi para proteger a família? O silêncio de Beatriz foi sua confissão final. Eu precisava te parar. A voz de Beatriz era quase um sussurro. Você ia destruir tudo que construímos. O conselho administrativo assistia em silêncio, enquanto Ricardo manobrava sua cadeira para ficar frente a frente com a irmã. Então você realmente sabotou o carro. Não era para você ficar assim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Era só para dar um susto, fazer você desistir da investigação. Helena observava a cena, seu coração partido pela dor nos olhos de Ricardo. O pai sabia, ele disse. Por isso guardou todas as provas. Ele me confrontou uma semana antes de morrer, Beatriz admitiu. O infarto não foi só coincidência. Um dos conselheiros se levantou. Senhorita Mendes, acho que devemos chamar as autoridades. Não, Ricardo interrompeu. Ainda não. Ele pegou um envelope do bolso. A carta que Maria havia encontrado. Pai escreveu isso antes de morrer. Sua voz tremia. É endereçada a nós dois, Beatriz. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto Ricardo lia. Meus filhos, se estão lendo isto, a verdade finalmente veio à tona. Beatriz, seu maior erro não foram os desvios, foi esquecer que poder sem amor é vazio. Ricardo, sua culpa em silenciar também tem peso. Vocês são tudo o que tenho. Tudo o que construí foi para vocês. Não deixem que o dinheiro destrua o que o amor construiu. Pai, Beatriz soluçava abertamente agora. Como vamos consertar isso? Ela perguntou, parecendo pela primeira vez em meses a menina que sacrificou tudo pela família. Primeiro, Ricardo respondeu, você vai confessar tudo ao conselho. Depois vamos fazer o que deveria ter sido feito desde o início, administrar a empresa com honestidade. E quanto a mim? Você vai responder pelos seus crimes, ele disse, sua voz firme, mas não cruel. Mas não vou abandonar você. Não é isso que família faz. Helena sentiu lágrimas em seus próprios olhos. A verdade havia custado caro, mas talvez, apenas talvez, fosse o primeiro passo para a cura. Ricardo, ela disse suavemente, preciso ir. Ele assentiu, compreendendo. Algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. O conselho se retirou para discutir os próximos passos. Beatriz foi levada para seu quarto sob vigilância. Na saída da mansão, Ricardo segurou a mão de Helena. Obrigado por me ajudar a encontrar a verdade. Mesmo que ela doa? Especialmente porque ela dói. Ele sorriu tristemente. É na dor que começamos a curar. Era madrugada quando Helena terminou de arrumar suas coisas. Dessa vez, de verdade. O quarto que havia sido seu lar nos últimos meses parecia estranhamente vazio, mesmo com os móveis ainda no lugar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Filha, você está bem? Faz dias que não nos fala direito. Como explicar tudo o que havia acontecido? Como dizer que o dinheiro que salvou sua família vinha de desvios? Que ela havia se envolvido em algo muito maior que um simples trabalho de enfermagem? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entra. Ricardo entrou, manobrando sua cadeira com a habilidade que adquiriu nos últimos meses. Não consegue dormir também? Impossível, ela respondeu, sentando-se na beira da cama. Como está Beatriz? Sedada. O médico precisou intervir. Ele suspirou. O advogado chega amanhã cedo. E você? Como está? Honestamente? Não sei. Ele se aproximou da janela. Toda a minha vida mudou em questão de horas. De novo. Helena levantou-se ficando ao lado dele. Lá fora, a cidade começava a despertar. Sabe o que é mais irônico? Ele continuou. Pela primeira vez desde o acidente, não me sinto mais preso a esta cadeira. A verdadeira prisão estava aqui. Ele apontou para a própria cabeça. O que vai fazer agora? Reconstruir. A empresa, a família, tudo. Ele virou-se para encará-la. E você? Volto para Minas amanhã. Minha família precisa saber a verdade sobre o dinheiro. Não precisava. Precisava sim. Ela o interrompeu suavemente. Mentiras só geram mais mentiras. Você, mais que ninguém, sabe disso. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas, de possibilidades não exploradas. Helena, ele começou, mas ela colocou um dedo sobre seus lábios. Não diga, por favor. Ela sorriu tristemente. Algumas coisas precisam permanecer não ditas. Por quê?
porque seu coração precisa curar primeiro, e o meu também. Ricardo pegou sua mão apertando-a levemente. Você mudou minha vida, ele disse simplesmente. Você também mudou a minha. Ela soltou sua mão gentilmente. É por isso que preciso ir. O sol começava a nascer quando Helena finalmente se deitou. Em poucas horas estaria no avião de volta para casa, de volta para sua vida normal. Mas ela sabia, enquanto observava o céu clareando, que normal nunca mais seria a mesma coisa. A manhã chegou rápido demais. Helena desceu as escadas da mansão pela última vez, sua mala fazendo um ruído suave contra os degraus de mármore. O hall de entrada, antes tão intimidador, agora parecia menor, mais humano. As sombras dos segredos que habitavam aquelas paredes tinham finalmente se dissipado. Deixa que eu levo sua mala. Era João, o motorista, o mesmo que deveria tê-la levado ao aeroporto no dia anterior. Ele sorriu, cúmplice. Tinha sido fundamental no plano, fingindo seguir as ordens de Beatriz enquanto na verdade ajudava Ricardo. Obrigada, João, por tudo. Na sala, o conselho já estava reunido novamente. Homens de terno discutindo o futuro da empresa em vozes baixas e tensas. Ricardo estava entre eles, agora não mais como o irmão inválido, mas como o presidente legítimo. Ele a viu e fez um sinal discreto. Com licença, senhores. Helena esperou que ele se aproximasse, seu coração batendo descompassado. Então é isso? É isso, ela respondeu ajeitando a alça da bolsa no ombro. O conselho aprovou todas as mudanças, ele disse. Vamos devolver cada centavo desviado, criar um programa de apoio a pessoas com deficiência, transformar isso em algo positivo. Você vai ser um ótimo presidente. E Beatriz? Como ela está? Acordou há pouco. Vai se entregar às autoridades hoje à tarde. Ele hesitou. Pedi redução da pena em troca da colaboração dela. Afinal, ela ainda é minha irmã. Helena assentiu. Família era família, mesmo com todas as cicatrizes. Seu salário, ele começou. Todos os pagamentos foram regulares, vindos do caixa oficial da empresa. Você não precisa... Eu sei, ela o interrompeu. Mas vou usar parte dele para ajudar outras famílias que precisam de tratamento. Parece justo. O barulho do carro sendo ligado lá fora sinalizou que era a hora. Você tem meu número, ela disse. Não vou usar. Eu sei. Ela sorriu. E é assim que deve ser. Helena caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ricardo? Sim? Crime e Castigo não era o livro certo para nós. Não? Não. Era Ressurreição, de Tolstói. Porque às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira redenção. Ele sorriu entendendo a referência. Adeus, Helena Santos. Adeus, Sr. Mendes. O sol da manhã a cegou momentaneamente quando ela saiu da mansão. Entrou no carro sem olhar para trás. Algumas histórias não precisam de um final feliz para serem significativas. Às vezes, o verdadeiro significado está justamente em saber quando terminá-las.